Hoje, eu, Rosângela Barcelos, aqui no RB Podcast, com ninguém mais, ninguém menos do que Caio Lopes, o arquiteto. Eu costumo dizer, quais palavras eu usaria para o Caio? Simpático, agradável, positivo, enérgico, coisas que eu confesso amar numa pessoa. Um arquiteto renomado, com certeza vocês conhecem, mas eu vou iniciar aqui perguntando: quem é Caio Lopes por trás da arquitetura? O arquiteto nós já sabemos, mas eu quero saber agora, realmente, quem é o Caio por trás disso tudo. Deixa eu primeiro agradecer, né, por esse convite, uma honra, tá? Obrigado. E, gente, o negócio aqui é cheio das surpresas e vamos lá. Quem é Caio por trás, né, desse arquiteto? Rosângela, é engraçado porque às vezes a gente se mistura entre o que a gente é e o que a gente faz, mas sim, existe o que nós somos também no dia a dia. E se eu fosse falar quem é o Caio hoje, né, no dia a dia, o Caio é uma pessoa que ela enxerga pessoas. Isso foi uma das coisas que me fez ver o meu trabalho de uma outra forma, né? Eu vim de uma cidadezinha lá do interior, de 12 mil habitantes, e muitos dos nãos que eu vim recebendo na minha vida me fizeram entender de fato quem era o Caio. Então, o Caio é uma pessoa alegre, o Caio é uma pessoa que vê o outro, o Caio é uma pessoa que, apesar dos desafios, levanta, quer fazer acontecer, e tem muito disso em mim, sabe? É alguém que olha a vida com um outro olhar, que ressignifica, né? Caio, eu sou sua fã número 1, então eu sei quase tudo da sua vida, né? Sei de onde você veio, eu falo, tipo os meus fãs, quando assim, as pessoas que eu amo, que me seguem. E como é que surgiu essa paixão pela arquitetura? Como que você acordou e falou, não, eu vou ser arquiteto? Esquece, porque é no interior você vem, numa cidade bem pequena, né? E seus pais tinham comércio lá, geralmente no interior. Como que é a vida? Meu pai tem uma coisa, eu dou aquele segmento e vou tocando. Como é que isso começa? Conta um pouquinho pra gente. Eu não romantizo essa história, tá? Eu não falo, acordei, gente, meu Deus do céu, sempre sonhei. Não, eu não tinha essa perspectiva, né? Eu vim de uma cidade muito pequena, sempre estudei escola pública, inclusive estudei escola rural. Então, inclusive, se você olhar para todo o redor, tudo indicava para que eu nem fizesse uma faculdade, que inclusive, né, foi o desafio até dentro da minha casa, porque a visão dos meus pais era que eu continuasse ali o negócio deles, Sim. que inclusive é uma visão assim da minha região, né? Então tinha muito disso. Então, não teve esse negócio. Caio acordou sonhando. Sabia nem que era esse trem de arquitetura. Não sabia. Gente, não, para vir para Vitória mesmo, era um desafio. Quando eu vi um prédio maior que de 5 andares, eu achava a coisa mais espetacular do mundo. É sério. Então, assim, quando veio essas dúvidas, no final do ensino médio, dentro do meu grupo de amigos ali, né, eu tinha alguns amigos que tinham mães professoras, e aí começou-se essas perguntas. Depois que você terminar o ensino médio, você vai fazer o quê? E aí eu vendo aquele movimento, eu comecei a me questionar, então tem que ver o que eu vou fazer também, né? Tem alguma coisa depois disso aqui. E aí foi aí que começou a vir essas dúvidas. E realmente para mim foi uma dúvida, porque não era algo que passava assim na minha cabeça, não fazia parte assim do meu cotidiano, não era uma realidade assim, sabe? E aí eu comecei a pesquisar, a entender, né? Entendi que eu era muito mais da área das humanas, até que veio essa decisão da escolha da arquitetura. E assim como tudo que eu escolho, eu gosto de me dedicar, assim foi na arquitetura. E foi aí que eu fui me dedicando a isso, né? Me matriculei, mas não foi assim de primeira também não, né? Não me matriculei e comecei a estudar. Aí teve
todo o desafio até chegar na faculdade também. Mas eu não romantizo essa história. Não foi uma coisa, nossa, ai, que linda, acordei querendo ser arquiteto. Nossa, eu sempre imaginava. Não, essa não era a minha realidade. Foi uma coisa que, que, que foi acontecendo, eu fui me questionando, porque não era da realidade que eu vim, né? E durante a faculdade, em algum momento você pensou em desistir? Aquele momento que ele falou, ai, não sei se realmente é esse aqui que eu quero. Ou na faculdade você foi se apaixonando ainda mais? O que você Não, acha? nunca pensei em desistir. Nunca pensei em desistir. Na faculdade, eu me matriculei em outro curso. Quando eu me formei, eu tive 2 diplomas, fiz arquitetura e fiz design de interiores. Que máximo! Porque é o que eu comentei, eu tive esses muitos nãos. Então, eu não comecei a faculdade de forma automática nem instantânea, né? Quando eu comentei na minha família que eu queria fazer faculdade de arquitetura, não tinha esse curso na minha região. Então, meus pais falaram, tá, não tem, Não vai fazer. não vai fazer. E aí, gente, cada não que eu recebi Combustível. não, era um combustível. Eu falei, não, eu quero fazer. E aí eu comecei a estudar, fazer pré-vestibular, né? Consegui uma bolsa, inclusive. Perdi a minha bolsa porque meus pais não me deixaram sair para estudar. E aí foi esses nãos que me fizeram não parar, não desistir. Então eu não tinha na minha cabeça, Rosângela, era assim. É como se eu entrei no barco e, tipo assim, Eu tenho que fui. chegar Eu até o meu tenho que caminho. chegar. E quando eu cheguei nessa ilha, eu queimei o barco, sabe? Que ótimo. Cheguei aqui, eu tenho que vencer. Então, né, eu já tive muitos nãos. Eu falei, não, agora eu vou me dar esse sim. Então, todo o meu período de faculdade, eu vivi assim, extremamente de forma intensa. Você tem ideia, os meus amigos que eu saía não eram os meus amigos que eu fazia trabalho. Eu deixava muito claro, uma coisa, outra coisa, outra coisa. E eu tinha essa separação, essa divisão, né? Foi um desafio também sair de casa para estudar, não foi uma coisa automática, foi com muito, né, suor e lágrima. E aí, quando eu cheguei aqui, eu também não utilizava esse tempo para lazer. O meu tempo era praticamente todo estudando ou trabalhando em algum estágio. E ainda inventei de me matricular em um outro curso. Ainda fiz para 2 faculdades, né? Que legal. Isso é muito bom. E aí, sai do interior, parece, cai aqui em Vitória, cidade grande, né? Dizem que o povo é um pouco mais fechado. Que momento, qual momento desse assim, você olha para tudo e fala: "Meu Deus, sou eu ou você agora?" Porque eu sei que você é uma pessoa de muita fé, né, Caio? Eu te acompanho pelas redes sociais sempre. Eu falo que as pessoas que nos inspiram são as primeiras bolinhas a aparecerem ali. E você é uma pessoa que tem uma história que me inspira muito, porque você é uma pessoa determinada. E eu falo que determinada é fazer até dar certo, né? Em qual momento você acha que foi um start, assim? Melhorar ainda mais a minha pergunta. Qual momento que você... Qual foi o primeiro projeto? Qual foi a primeiro trabalho que você acha que te diferenciou, que mostrou realmente ali? Esse foi o que eu vim para mostrar quem eu realmente sou. Por mais que todo projeto tenha uma história, ele seja especial, eu me lembro que nessa transição entre né, eu estar no interior e me mudar para Vitória, eu tive uns clientes que me encontraram na rede social, né, que eles tinham uma joalheria na Praia da Costa, e aí eles encontraram um ponto no Shopping Vitória, e esse era um projeto muito importante para eles, né, porque, né, era o Shopping Vitória, e tinha toda essa expectativa da parte deles, e era uma joalheria, né, de alto padrão. E esse foi um projeto que eu vivi intensamente, tanto eu quanto eles. E são clientes muito especiais, assim, e foi um projeto muito especial. Aquele projeto ali foi um dos projetos, assim, que me colocou nesse mercado da Grande Vitória, né, da capital.
porque era uma vitrine, estava no Shopping Vitória. Quantas pessoas Ah, não passam ali ah, todos os dias? E por conta desse projeto, eu recebi algumas ligações. Ah, eu vi que você fez o projeto da joalheria, né? Então, assim, foi um projeto muito importante nessa minha chegada, nessa minha vinda. Foi o projeto dessa joalheria. E é um projeto cheio de histórias, mas esse em específico foi um dos projetos que me colocaram aqui no mercado. entendi. Em cada projeto é único, né? Eu falo que cada família que eu atendo, ela é única. Quais são, assim, eu fico curiosa assim, quais são as principais perguntas que você faz para o seu cliente quando ele chega e fala, Caio, comprei um terreno lá no Riviera Park, comprei Jardins Veneza, eu quero fazer minha casa. E daí, quais são as perguntas que você faz? Essa é uma curiosidade minha, porque eu quanto corretor eu sei, mas um arquiteto, quais são assim? Não, começa mais ou menos assim, a gente senta na mesa, Bota aquele monte de xícaras bota lindas. aquele monte de comida, né? Minha família é uma família mineira, embora tenha nascido já aqui no Espírito Santo, eu falo, menino, me conta. E assim surgem os assuntos, aí Que surge bom. a papeação. E esse início é muito importante, porque se você começar a robotizar as coisas, Sim. você não entende a essência, aí você vai ter retrabalho, e... Não, aí quando você vai de forma leve, vai ouvindo, vai entendendo, aí como é que eu te... vai perguntando. Como se for, tem que ser uma conversa, como se você estivesse saindo com a pessoa para comer, sabe? Desci ali para tomar um café. Deixando ela bem tranquila, bem, né? Se fosse para eu falar como começa, menino, me conta. O que você tá pensando aí, né? E aí começa, porque se eu começar a robotizar as coisas, aí eu saio da minha estrutura, lá que eu falo para todo mundo, que quando eu tinha lá 24 anos, eu abri a minha gaveta, eu achei o negócio que eu escrevi quando era quando eu tinha começado meu curso de arquitetura, né? Que eu cheguei e escrevi, logo quando eu cheguei em casa. Propósito, pessoas, transformação e, por último, solução técnica. Se eu começar com a solução técnica, acabou os meus pilares. O que acontece é o seguinte, a gente se forma, né, ou, né, em qualquer área, achando que terminei, eu tenho que fazer, né, o que foi me designado. Ah, né, o arquiteto tem que fazer projeto, né? O engenheiro tem que fazer uma estrutura. Não, gente. Se a gente não tem um porquê muito bem estabelecido, né? Se a gente não tem um propósito, né? Desanda, desanda. E é justamente isso. A reunião inicial, a reunião de briefing, ela não pode começar com solução técnica. Ela tem que ser um momento leve. Olha só, hein? Olha vocês que são arquitetos, olha a aula que vocês estão tendo gratuita aqui, hein? Presta nota isso aí, ó, que vale ouro. Vale ouro, né? Esses 4 pilares eu falo sempre na reunião de onboard do escritório. Quando começa alguém, eu falo assim, gente, eles estão vendo que todo mundo entra, fica olhando para aquele escritório bonito, né? Falei, ó, senta aí, deixa eu te contar a realidade. Entendo que você se formou e tudo mais. Só que se você sair só fazendo projeto, você vai ser mais um entre de 6 em 6 meses. Quantas pessoas o mercado não coloca de arquitetura? Diversas pessoas. Qual é o seu diferencial? É o que te diferencia? Senão você vai ser mais um fazendo o que diversas pessoas fazem. Foi aí que eu entendi que colocando pessoas, propósito, transformação, Não tinha como não dar certo. foi aí que eu fui para frente, né? Solução técnica, ela existe? Sim, a gente se formou Uhum. para isso, realmente. Só que dentro da minha estrutura, ela é o último pilar. Porque isso não é um diferencial, isso é um atributo. Eu me formei para isso, é o que as pessoas esperam. Com certeza. Diferencial são outros atributos. E quando você fala de propósito, né? Logo me vem a palavra Deus. Quem é Deus para o Caio? Tudo, tudo. Deus sempre foi tudo, né, Rosângela? É para uma pessoa que, de fato, assim, saiu de uma realidade, é, tipo, de uma perspectiva muito pequena, né? Deus sempre foi tudo. Eu fui uma pessoa, assim, de muita fé, até hoje, né?
Obviamente a gente tem os nossos desafios, mas, né, quando eu olho para trás, né, da perspectiva de tudo que eu vivi, Deus sempre foi tudo, gente. Eu jamais teria saído de onde eu saí, feito o que eu fiz ou o que eu faço ainda hoje, se eu não tivesse tido Deus, se eu não tivesse tido essa fé. Porque não é sobre mim, eu não tenho esse superpoder e eu preciso reconhecer isso, né? Nada é por acaso, nada Com é do certeza. nada, né? Uma porta que se abre, não. Tudo, gente, tudo eu sei de onde veio, sabe? Sei do endereço, sei do endereço. E eu falo que uma das coisas que eu amo, e às vezes a gente acorda, eu acordo naquele dia, porque é aquilo que você disse, nós somos seres humanos normais, né? E as redes sociais nos proporcionam, ou às vezes nos torna a pessoa tão distante para algumas pessoas que nos seguem, e que quando elas chegam perto da gente, pensa, será que é isso mesmo? E eu confesso que alguns dias eu me lembro, algum momento, de ter estado um pouco assim, meio cansado, e aí eu abro seus stories, você tá lá louvando, pulando, cantando louvor, mas louvando, louvando com a alma, sabe? E eu falo, cara, e eu acho que foi uma das coisas que eu me encantei muito por você, porque você é você, você manteve a sua humildade, a sua simplicidade, né? Eu fico tentando imaginar, e você vai contar para nós, o que é o menino do interior chegar em Dubai. Como que você contou logo no começo que quando você viu um prédio de 5 andares, um prédio de 5 andares era muito. E aí? Quando o Caio Lopes chega em Dubai, gente, eu amei, tá? Já conheci Dubai com você. Eu acabei de sair do escritório agora há pouco e nessa minha última reunião, logo perto da porta da saída, fica a minha estante que eu sempre venho, né, tenho trazido alguns desses adereços dos lugares que a gente visita, essas lembranças. E aí todo mundo para, olha, tem sempre um comentário, e eu acabei de falar exatamente isso. Que as pessoas às vezes olham para mim, ou até comentam dessa viagem que eu acabei de fazer, né, de ter ido para Dubai, como se eu fosse uma pessoa que vivesse viajando. Realmente, esse foi um ano bem diferente, Amém. né? Graças a Deus. Merecido. Esse foi um ano bem diferente, mas eu vou te falar. A minha primeira viagem internacional foi ano passado, e foi uma viagem de premiação, foi uma viagem de premiação. Trabalhei muito para ter recebido essa viagem. As minhas viagens desse ano foram viagens que eu trabalhei. Somente uma eu fiz por minha conta. Todas as outras foram porque o escritório recebeu uma premiação. Eu falo escritório porque isso não é um mérito meu, né? Eu tenho uma Que lindo equipe por isso. trás Que lindo que isso. sustenta tudo isso. Então, assim, foi por conta do meu trabalho que eu mudei a minha realidade. Entende? Que eu saí de onde eu estava, que eu conheci outros lugares, que do prédio de 5 andares eu conheci o maior prédio do mundo. Foi por conta do meu trabalho, né? Obviamente, hoje eu me lembro quantas noites eu já virei trabalhando, mas como você diz, o trabalho devolve, Sempre. né? E, e aí eu acabei de olhar para essa estante, olhei para essas diversas, né, Mimos, os mimozinhos, esses lembranças. memes lá na estante, lembrando disso. Falei, olha, não acredito que isso foi, que é algo, o Caio é super viajado. Realmente, hoje até eu tô me Uhum. impressionando, mas começou isso ano passado. Logo quando eu me mudei para Vitória, fiz a minha primeira viagem internacional, né, por conta dessa minha primeira premiação, falei, gostei desse negócio. Vou trabalhar Vou para trabalhar para isso. ganhar mais 90% delas. Vou trabalhar para isso. E assim foi. E seus pais, logo no começo? Entenderam bem a ideia de ser arquiteto? Não. Eu falo que na minha profissão de corretagem, minha mãe era a pessoa que me dava maior apoio, o meu pai é que todo dia mandava eu desistir disso. Então eu
ouvia, para com isso, chega, mamãe, vai dar certo. Como que foi pra você, Caio? Fala aí pra mim um pouco. Nossa, pra mim foi um desafio, né? Foi um desafio. Primeiro que eu entendo os meus pais. Proteção, né? É assim, eu entendo a realidade que eles vieram, sabe? Foi uma outra realidade, eu tive uma outra criação. Eu tive uma criação completamente diferente e não dá pra eu colocar a mesma coisa na balança, Entendi. né? Sim, tem coisa que, um apoio ou outro em alguns momentos era necessário, sim, né? Mas a gente não pode deixar, a gente não pode desistir por conta disso. A gente tem que começar a escolher, eu falo muito isso, a gente precisa começar a escolher a vida que a gente quer viver. Claro. Porque tem muita gente vivendo o que as pessoas escolhem pra elas. Eu não. Você escolheu, sou adulto, agora é comigo. É. Obrigado por tudo até aqui. E vambora que... Eu lembro que o papai falava assim comigo. Minha filha, corretagem para preto? O papai falava comigo. Eu costumo dizer que meu pai era um negão e super racista. Mas eu também sei que era proteção. Sim. Toda aquela dor que ele viveu, ele não queria talvez que eu vivesse, né? Mas quando eu comecei, eu também disse, eu vou fazer até dar certo. E sempre sabendo do meu porquê. E nesse meio, Caio, que é lindo, é muito parecido com o nosso, né? Nós vendemos, vocês projetam, vocês fazem acontecer. E uma coisa que eu acho que eu admiro muito é que você se mantém o mesmo. Que eu te sigo já tem um tempo, desde quando você estava fazendo aquela sala, que você ia lá e limpava, né? Você limpava aquele show ali, cada coisa que você ia montando, você mostrava. Você tem um dom enorme com a internet. Isso nos ajuda muito. Eu falo que isso também. Tem gente que fala, eu odeio rede social, e eu falo, Deus, obrigado. Mesmo porque são poucas pessoas que são de verdade. E você, das vezes que eu te encontrei, se é algo que eu posso dizer que você realmente é de verdade. É engraçado às vezes, né? Às vezes fala que não tá num dia muito bom. A gente vê você ali clamando, vê você botando aquelas mesas bonitas. E como você faz para manter essa humildade? Esse Caio, assim, tão dócil, tão simples, porque na verdade você é uma referência hoje, sabe, assim, no Espírito Santo e talvez no Brasil, e eu tenho certeza que no mundo, porque é isso que Deus tem para você, eu tenho certeza disso. E como que você faz para se manter tão humilde, tão pé no chão, tão mesmo Caio? Qual é o segredo, você acha? Ai, Jesus, vou até sem graça. Ai, Senhor. Corretora eu conheci, não sabia que ela tinha tanta pergunta. Meu Deus. Ó, eu me chamo a atenção, Rosângela. Sério? Eu me chamo a atenção, porque a gente é humano, né? Vamos ser honestos. Vamos. Né? Eu me chamo a atenção. Eu mesmo olho pra mim e falo, Desce. tá achando o quê? E a gente precisa lembrar de onde a gente veio, Sim. né? Teve um corretor que um dia me disse assim, algumas pessoas acham que sucesso é vender historinha triste. E eu respondi, não, sucesso é vender história de verdade. Isso aí. Né? E eu acho que isso é algo que foi muito marcante, assim, para mim. E o que é bom? Porque às vezes a pessoa se torna arquiteto, mas ele não aprende a vender. Né? Eu sei fazer o projeto, mas eu não sei vender. E pelo visto aqui, mas quando eu tiver um cliente de alto padrão difícil, eu vou te chamar na parceria da venda comigo. Ai, vamos. Você é muito bom vendedor, muito bom, né? E aí, fala um pouquinho para mim agora, relação com a sua família, com seus amigos. Tem uma fase que a gente trabalha tanto que a gente não tem nem muito tempo para Eu isso. acho que eu tô nessa fase, eu vim pensando isso recentemente, né? Meus pais moram, né, no interior. Eu vim pra cá, pra Vitória, vai fazer 2 anos, então é algo recente, né? Muito. É algo recente. E aí é até E engraçado. você tá de casa nova, né? Que eu vejo Tô de casa ali. nova, mas ainda tô montando ela, né? Tô montando ela. Mas foi até engraçado, porque assim, é como eu comentei com você, a gente precisa começar a escolher a vida que a gente quer viver. No dia que eu descobri isso, eu fiz esse compromisso comigo. Aí teve uma vez que os meus pais chegaram aqui em Vitória
Eu tava para finalizar a obra do meu escritório. A minha mãe entrou na minha sala, olhou, olhou de novo, olhou para mim e perguntou se eu tinha um sócio. Falei, eu tenho, Jesus Cristo, né? Enquanto a gente não começar a escolher a vida que a gente quer viver, outras pessoas vão escolher ela pra gente, né? Então, tem gente que se apega ao que os outros querem pra ela e Ou que vão falar, o né, que vão cara? falar Nossa, dela. estão falando. Ai, Rosângela, agora você é blogueirinha, Isso. né? Você não lembra muito das pessoas. Eu falo, não, não é nada disso. Eu conto também, Caio, que eu tenho uma amiga, minha melhor amiga, Andréia. Ela é minha amiga há mais de 40 anos. Vou falar quantos, porque senão, mas eu tenho 46. Teve um dia nesse exercício sobre, né, saber quem você é. Porque vamos falar a verdade, nós somos seres humanos. Então a gente vem de um lugar, de repente você está no supermercado, as pessoas te conhecem. Às vezes eu estou no churrasquinho na esquina, um cliente fala comigo, quando a Rosângela sai da frente do prédio, é? E aí você... Eu falei, vou ligar para a Deia, que ela foi sempre muito honesta, né, virginiana. Eu liguei e falei, Deia, tudo bem, amigo? Tudo. Amigo, eu queria te fazer uma pergunta. Ela falou, pode falar. Você acha que eu mudei muito? E com medo, eu mudei de um tempo pra cá, né? Ela falou, é pra falar a verdade? Eu falei, meu céu! O que eu ouvi? Eu falei, é, Deia. Ela falou, não, você só não tem mais tempo pra mim, mas você é a mesma pessoa. E aquilo foi um pouco de alívio pra mim, sabe? Assim, eu fico pensando, quando você chega lá no interior, que você vê seus amigos... Conta aí pra gente. Eles vão ficar doidos do bairro. Caio, conta pra gente. Não, olha só. Ah, Eu lá, né? Às vezes a gente pega o telefone, vê quem tá mandando mensagem ou até quem é assistindo. E aí eu recebi algumas mensagens das pessoas que eram da minha cidade. E elas olham aquilo como ele, tipo, ele conseguiu, sabe? Ele conseguiu. Em nossa vida, isso você honrou, né? e até eu olho pra mim e falo, meu Deus, é real. O nome da nossa cidade está É, sendo representado pelo Caio, isso aí. não é? Aquele orgulho. Eu tenho certeza que você é um sinônimo de orgulho hoje, né, para sua cidade. E assim, você é um garoto muito novo, né, para estar vivendo isso tudo. Jesus amado, a gente chora aqui. Que lindo, tá vendo, gente? Ai, Senhor! Tá vendo? Não é só a RB que é chorando, não. Tá vendo? Eu sempre falo que esse choro, esse sentimento, é o Espírito Santo, né? Que é muito de verdade, né, gente? É sempre bom ser tocado, é ajudar alguém, é honrar, você deve ver isso. Devem passar muitos arquitetos pelo seu escritório, pela sua vida, e que devem te mandar mensagem. Eu recebo várias mensagens. Você me inspira, pensei em desistir quando eu te vejo. E eu falo que essa é uma das coisas mais importantes para mim. Na minha profissão, cara, não sei na sua, as pessoas querem muito VGV, quanto eu vendi, quantos VGVs, quantos seguidores eu tenho, qual o maior alto padrão, sabe? E é como se as pessoas não fossem seres humanos, como se elas fossem caixinha de dinheiro. Esses dias nós vendemos uma casa de 260 mil. E eu falei que, na minha profissão, nem fui eu, fui uma corretora, e a filhinha dela respondeu que tinha sido a realização do sonho da vida dela, ela devia ter 7, porque agora ela ia ter um quarto. E ela trabalha em casa de família, ela e o marido tem um outro emprego, moravam de aluguel, e ela falou que Deus tinha falado com ela, que ela não ia virar esse ano sem ter sua casa própria. E eu falo que isso é incrível. Você já fez algum projeto assim, bem para ajudar mesmo? Aquele projeto que talvez não tenha sido financeiro, mas que seu coração é aquele que você lembra e pensa, uau, esse aqui tem uma história extraordinária para mim. Eu acredito que todos, né? Todos. Eu falo assim, parece que as pessoas que chegam até o escritório,
elas vêm de uma conexão. É como se a gente já se conhecesse. Tem um laço. é, não dá nem pra falar, gente, esse aqui Aham. é tão diferente. É tão Eu tenho a impressão diferente. que eu sou sua amiga a vida inteira. Nossa, é tão diferente. E é muito gostoso, porque senão, imagina, a gente lida com uma profissão que a gente não tem controle de Não. tudo. Ok, a gente faz o projeto, mas aí quando a obra começa, são diversas pessoas, são diversos profissionais. E, e se a gente não tem essa, de fato, esse laço, meu Deus do céu, o que que seria da gente? Então, ainda bem, sabe? Acho que tem essa conexão, isso acontece e é uma delícia. Acho que é o que deixa o dia a dia mais leve, sabe? É o que deixa a gente realizado. Não é sobre, o fulano investiu tanto. Nossa, essa casa tem X metros quadrados. Não. Claro que é um sonho também, né? Sim. Vamos falar a verdade? Eu falo que não é pecado ter dinheiro. Deus disse que nós teríamos o melhor dessa terra. E assim, né? Eu lembro quando eu comecei na profissão que eu entrava, né, nos apartamentos e eu pensava, meu Deus, que lindo. E cada hora é um mais lindo que o outro. Cada hora o Caio deve criar, né? Nós temos, foi o que eu comentei com você hoje, nós tivemos hoje um treinamento de casas a partir de 7 milhões até 10. E aí são casas lindas, casas deslumbrantes, famílias maravilhosas. Mas e o seu time? Quantas pessoas você tem? Quantas pessoas trabalham com você hoje? É um time grande, menor? Como é que funciona lá? Ó, como quem tá no comando daquele escritório é Deus. Amém. Quando eu cheguei não, até pouco tempo a gente tinha lá 12 pessoas fora o marketing, Nossa. trabalhando ao mesmo tempo, aquele monte de cadeira. E aí, quando eu fui fazer a inauguração do meu escritório, eu fiz um jejum de 40 dias, né? Eu Forte, precisava hein? me preparar para aquele momento, né? Eu precisava me preparar para aquele momento. Foi um tempo, né, Muita de busca. muito desafio também e de muita busca. No último dia desse jejum, eu subi, fui até o monte. Eu esperava qualquer coisa aquele dia. Aí, mas aquele dia a palavra que Deus me deu foi de liberação. E já estava acontecendo um movimento diferente. E aí Deus me deu uma palavra de liberação. Passou 7 dias na inauguração do escritório. Realmente aconteceu um movimento diferente. E Deus já tinha mostrado que ele ia tirar e liberar algumas pessoas. E é engraçado, quanto ao mesmo tempo curioso, que a questão ali não era só a liberação. O que Deus fez naquele momento foi me ensinar a fazer gestão do meu espaço para aquele novo momento, tá? Pra você tem ideia, Elisângela, do time de 12 pessoas, hoje a gente opera com metade disso, né? E a gente tem o mesmo número de projetos e clientes, ou até mais. Mas como assim? Metade disso, mesmo número de projetos e clientes? É aí que a gente foi entendendo o quanto de retrabalho que Estava estava, tendo. né, Aham, por conta de uma equipe grande que dava muito retrabalho. Então a entendi. gente começou a criar uma equipe de gerentes próprios. Antes a equipe era gerente, eu tinha um gerente de setores, hoje não, eles Aham, se autogerenciam, têm sim. autorresponsabilidades quanto aos clientes, e isso trouxe mais maturidade para o escritório ao todo, para o Caio, para cada uma das pessoas da equipe que entendem que eles são donos também daquele Aham, projeto e que aquele cliente é dele. O meu cliente, ele inclusive já entende isso. Muitas vezes ele nem liga automaticamente para para mim, você. porque ele entende que a gente é um time. Estão tão preparados quanto você. Nossa, já vou ligar para tal pessoa na hora. Porque ele sabe que se um não atender, o gerente daquele projeto vai atender. E ele está disponível para tirar aquela dúvida que vai ser resolvido. E, nossa, isso foi um salto, né? Não vou te falar que não doeu. É claro que eu sei.
muito bem o que é isso. Não vou te falar que não Sei doeu, muito bem. tá? Mas foi uma peneira necessária. Eu falo que quando Deus dá essas pedradas na gente assim, né? Eu faço um culto todo mês lá na imobiliária, a gente posta sempre. E teve um culto onde Deus me levou na porta, me fez ajoelhar e ele falou para mim que ele estava balançando a árvore e que iam sair algumas pessoas, mas eram as pessoas que eu nem imaginava. E o que acontece? E aí, como a gente, quando ser humano, você já começa... Será quem? Não é aquela coisa? Eu comecei... Será quem? Meu Deus, quem será? Quem será? Só que você aprende a descansar nele. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Deus, nós sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. Quando vem a turbulência, é aquilo que você falou. Quando você entra no barco, você sabe. Vai vir a onda, não vai vir. Você sabe quem tá aqui comigo não falha. Então, é nesse barco que eu vou. Mas é sobre competência, sobre delegar também, né? Que não é fácil. E sobre sonhos, Caio. Todos nós temos alguns sonhos, já temos alguns realizados, temos alguns ainda a ser cumpridos. Eu falo que não é pecado sonhar algumas pessoas. Quais são os sonhos do Caio? Caio Lopes, Uau. tá, gente? Nossa, é tanto sonho, gente. Sei nem por onde começar. Fala, terminar de montar meu apartamento. Nossa, eu já tô pensando no próximo. Conta comigo. Olha, Verdade. Aqui, vou arrumar o meu. Nossa, Quando vocês viram verdade. Rosângela Barcelos e Caio Lopes saindo da frente do Frente Mar, é Verdade. Mas sim, né? Eu já penso no próximo, na minha próxima casa, eu já penso no meu próximo apartamento, né? Eu não tenho sonhos tanto materiais quanto imateriais. Né? No próximo carro, na equipe em si, né? No que a gente pode fazer mais para o outro e também para quem está aqui dentro. Como é que a gente pode... Isso precisa também fazer parte dos nossos objetivos, Sim. parte dos nossos sonhos. Sim. Porque você sabe, acho que chega um momento da vida da gente que os sonhos acabam sendo... Não são só nossos. Imagina você com seus filhos, sabe? Então, Meu netinho agora com o Pietro. exatamente. Então eu tava pensando esses dias. Eu acho que eu cheguei nesse momento que os meus sonhos agora, eles não são só meus. E aí eles crescem, né? Muito. Porque a gente sonha mais. Aham. E a gente sonha para mais. E isso preenche também. A Tainá, minha filha, que é minha sócia, ela usa uma frase sempre que ela, né, faz uma reunião. Se você vencer, quantas pessoas vencem? Se você falhar, quantas pessoas vão ficar necessitadas de você? E isso é muito importante. Falo que eu pelejei a minha vida inteira para criar meus filhos, a educação, da ensino, e de repente eles crescem e vão embora, e eu falo, sabe, e agora? Eu me vi assim, aquela síndrome, meu Deus, e agora? O que eu faço, né? É uma sensação, você vai demorar a viver ainda, porque você é bem mais jovem que eu, mas a gente começa a ter outros sonhos, por exemplo. Eu falo que o maior sonho da minha vida é ter eu não quero chamar de orfanato, eu quero chamar de Lar do Amor, que vai se chamar Lar de Amor Rosângela Barcelos, né? E eu falo com os meus filhos, se não der tempo para mim, vocês continuam esse sonho aí. Uau. Entende? Porque eu acho que eu fui uma criança que tive muitos nãos, mas eu falo que eu não trago esses traumas comigo, sabe? Eu escolho jogar fora, porque tem gente que vai trazendo, as pessoas vão trazendo as coisas, tem gente, eu tenho uma equipe grande, aí você vai analisando as pessoas, eu vim com RB, né, MSDR, gente, vocês conhecem aí no carro, falando, Yasmin, todo mundo erra, eu vou falar um dia com você de uma forma que eu vou errar, mas é para te ensinar, mas nós vamos resolver. Tem gente que traz aquilo, traz aquele rancor, fulano me fez isso, né, a gente acaba ouvindo que o mundo da arquitetura é um mundo de glamour, não vamos mentir, né? É um mundo glamuroso, é um mundo de muitos sonhos. Eu falo a verdade, assim, a gente entra, a gente vem no terreno, você vê o terreno, daqui a pouco aquele tudo pronto, você fala, cara, como que a mentalidade do ser humano é tão maravilhosa de vocês, de criar. Esses dias, sabe, você faz cada casa, cada apartamento, você fez uma loja.
Eu fico pensando, cara, como que senta? Se não for Deus, eu não sei o que é. Como que senta naquele negócio tudo velho, horroroso, né? E de repente vira aquele glamour. Eu falo, meu Deus, é muito dom que Deus dá a cada um, né? A cada pessoa, assim, Capacita, né? É o capacita. Espírito Santo mesmo, porque É. não, olha, eu vou falar um negócio. Tem coisa que a gente chega e olha e até a gente se questiona como é que a gente vai resolver aquilo. Então, não tem esse olhar automático. Então, a gente precisa parar, sentar, peraí, como isso será resolvido? Estudar, e aí sim, vamos chegar nisso. Obviamente, tem lugares que a gente já chega, não, aqui eu vou resolver, pá, 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 pá. Outros não. Já faz até um tempo que você já tá... Outros vão ser mais... Esse aqui eu vou ter que dar uma estudadinha, né? Outros isso não é automático. Outros a gente olha, e aí a gente precisa passar segurança também para a pessoa. Claro. Nossa, isso aqui tem jeito? Tem. Aí você tá assim, meu Deus, o que que eu tô falando? Tem jeito. E tem, porque vai ter. Claro, vou dar um jeito. Assim Vai como ter. tem gente que quer umas coisas que você vê que não dá, não é? Gente, isso aqui não dá, não cabe aqui. Mas a pessoa... você faz um projeto também, deve ter gente que... Não, eu quero mudar isso, eu quero mudar aquilo, eu quero assim, eu quero assado, eu quero aquilo outro, não sei o que. Esses dias, um cliente que nós vendemos, já tem um tempinho, o arquiteto, né, que ele tinha escolhido, isso tem uns 10 anos, ele quis mudar tudo. Eu brinquei, fulano de tal, aqui você contratou arquiteto? Eu brinquei, pra que você contratou um arquiteto? Eu falo, né, porque você tá mudando isso aí tudo. E essa coisa de confiar, porque são projetos grandes, um menino muito novo, assim, né, que eu vejo que as pessoas, esse compromisso que você tem, né? Nós temos arquitetos aí de muitos anos, né? De algum... e eu falo que, cara, deve ser incrível, incrível. Como é esse meio de vocês? É um pouco concorrido? Vocês são muito unidos? Como é que é esse meio da Não, o arquitetura meio aí? da arquitetura é um meio que tem seus egos, né? A gente precisa administrar isso. E é por isso que eu mesmo me chamo atenção, né? Mas sobre essa questão das pessoas olharem muitas vezes para mim e olhar, meu Deus, a maioria dos meus clientes às vezes brincam, meu Deus, mas é um menino, né? Dessa forma. Ou até engraçado, acontece em muitas obras. Minha cliente chega, né? Porque já me conhece, comenta com o responsável pela obra, com o pedreiro, que seja. Meu arquiteto tá chegando. Chega você. Na cabeça da pessoa que tá ali na obra, ela tá Aham. esperando o arquiteto. Abre a porta do carro, sai eu. Pouco mais de 1,5 m. Cara de 20 Aham, aninhos. e aí, vai daqui. Mas aí quando a Cadê? gente abre a boca e se posiciona, a pessoa fala, não, Ele ele sabe. entende. Ele domina. Ele entende. E aí você vê esse respeito. Aí quando as pessoas, vou fazer isso. Não, deixa eu ligar para o Caio. Deixa eu verificar. Isso é muito bacana. Não, aí é diferente, sabe? É diferente. Mas óbvio, isso acontece. Já aconteceu, acontece agora, continua acontecendo, aconteceu ontem. Não, eu falo que a primeira vez que eu vi o Caio, eu falei, pessoalmente, né, seguir, eu falei, nossa, Deve ser ele é enorme. quase do meu tamanho. Eu pensei, Aí quando vê pessoalmente, uai, que houve? e hoje ainda tem internet. Eu lembro que quando eu trabalhava no cartório, eu atendia o telefone, né, das pessoas. E quando as pessoas chegavam lá pessoalmente, Rosângela, queria falar com a Rosângela, eu falava, sou eu. Nossa, pensei que você fosse grande, uma voz firme, né? Então, Caio, eu acho que é maravilhoso te conhecer um pouco mais. Eu já sei muita coisa da sua história. Nós ficaríamos aqui horas e horas e horas papeando, contando. Você já me contou sobre a igreja que você frequenta hoje, né? De que forma que é totalmente visível o cuidado de Deus com você nos mínimos detalhes. Isso é o que eu sempre falo para as pessoas. Quando elas me pedem, Rosângela, qual é o segredo? Como que você fez quanto mãe, como profissional, quanto líder? Eu sempre falo, eu tenho um sócio majoritário. Na parede lá do nosso escritório, nós escrevemos que Deus mandou a honra da segunda casa seria maior do que a da primeira. E eu desejo sempre isso tudo para você, Amém. tá? Que toda honra e que você sempre lembre de onde você veio, de quem você é, quais são as suas raízes, porque
Você é muito grande. Eu vou precisar te agradecer por ser quem você é, por nos inspirar. Eu queria que você deixasse, que você deixe uma mensagem assim. Talvez uma frase inspiradora, um versículo, um louvor. Mas aquela frase, aquilo que te marca, aquilo que te toca. Eu falo que tem um versículo que eu é que sei que pensamento tenho sobre vós. Esse foi um versículo que Deus me deu há muitos anos atrás. E toda vez que eu estou passando por algum desafio, alguma coisa, Deus vem no meu ouvido e fala, eu é que sei que pensamento que eu tenho. E eu queria saber o que move o Caio, o que faz você voltar, o que você lembra, um versículo, um louvor. Fala pra gente aquilo que você coloca, que você se reconecta. Fala um pouco aí pra gente disso. Olha, se fosse para tocar uma música, todo mundo lembra até de mim, a música que eu sempre tenho colocado lá é aquela único, né? Aquilo ali, e vou te falar, quando eu coloco ela lá e começo a gravar, não é porque tá tudo certinho, não. É porque foi um dia daqueles, eu falei, não, eu vou sapatear a cara. Eu falei, Yasmin, ele é do reteté, eu vou sapatear a cara. Mas... Que legal, tá vendo, gente? Todo mundo tem dias desafiadores. Todo mundo. O negócio é que a gente não pode simplesmente abaixar a cabeça e se deixar, gente. É aí que a gente começa simplesmente desânimo, gera outro desânimo, né? E quem canta seus males espanta, então bora cantar. É verdade. E eu confesso que eu nunca tinha escutado esse louvor, foi através de você. Eu te vi um dia na sala louvando, eu nunca vou esquecer, assim. E é muito legal, porque eu comecei depois disso, alguns dias, não com tanta frequência, postar também, ajoelhada, orando, porque a gente fica assim, eu vou postar isso, o que as pessoas vão dizer, né? Uhum. Não é, eu vou postar isso, as pessoas vão falar o quê de mim? Rosângela faz isso e tá aqui. Durante algum tempo eu pensava isso. Rosângela faz isso, aí daqui a pouco tá orando, aí daqui a pouco... E só tem um único que pode falar qualquer coisa sobre nós e resolver tudo que nós precisamos. Então, estamos encerrando. Foi maravilhoso. Tem alguma coisa aí, RB, que você quer que eu pergunte para ele ainda? Ele já deu um show, já choramos, já rimos, né? Senhor. A gente faz os... Depois nós vamos colocar, porque eu falo que é o início, é verdade. O podcast é bom para isso, para que a gente entenda um pouco mais sobre a história das pessoas. Eu acho que tem tudo a ver, uma corretora com um arquiteto. Te desejo muito sucesso, muitos trabalhos. Amém. Que em breve, vou falar, que nós possamos fazer um trabalho bem bacana juntos, né? E isso. Quero te agradecer de coração por ter aceitado, por ter vindo de Dubai direto o podcast RB, tá, gente? Ele é grandioso, vocês estão vendo. Tenho certeza que isso tudo é fruto do seu trabalho, porque se tem uma coisa que eu tenho certeza é que o trabalho devolve. Isso aí. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado. Deus continue te abençoando. Amém, a tá? nós. Seja só o começo. Amém. E que as pessoas certas te encontrem. Amém. Né? Porque nós precisamos de pessoas de verdade. E é isso que eu te desejo. Todo sucesso, muitos projetos lindos. E vambora, que esse mundo precisa de pessoas alegres e felizes como nós. Amém. Bora!